No último dia 23 de setembro foi comemorado o Dia Internacional das Línguas de Sinais, as Libras, para facilitar a inclusão entre as pessoas com essa deficiência. Segundo o IBGE de 2022, em todo o estado da Bahia, existem 178.211 pessoas com essa deficiência, sendo que 28.131 delas apenas em Salvador. E hoje vamos conversar com Daniel, ele que é intérprete de Libras da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, para conhecermos mais sobre essa deficiência. Agora sim, ouvintes da Rádio Prazeres FM do blog Cidade das Palmeiras News, nós vamos conversar com Daniel Carmo, ele que é intérprete de Libras aqui da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Daniel, seja bem-vindo ao blog Cidade das Palmeiras News e à Rádio Prazeres FM. Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer. Daniel, você que é intérprete de Libras aqui da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, fala pra gente como você se tornou um intérprete de Libras, aonde foi a sua formação? Então, eu me formei em Amargosa, na UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tudo começou lá. Eu fiz o curso de licenciatura em Letras Libras, que é um curso de nível superior, e fui aprendendo Libras lá aos poucos, fiquei fluente, e outras especializações para estar atuando, Então, você se formou na cidade de Amargosa, lá na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, lá da cidade de Amargosa. E há quanto tempo você atua na área? Eu atuo na área tem 10 anos, Na realidade, desde o ensino médio eu já vinha com aquela curiosidade de aprender, mas no ensino médio eu não consegui ter tempo para isso, para se debruçar, para estudar. E aí eu busquei esse conhecimento na faculdade mesmo, Eu me tornei fluente dentro do processo formativo da universidade. Quais são os ambientes que o intérprete de Libras ele atua? Diversos ambientes, existem várias áreas que o intérprete pode atuar. Área política, área da saúde, em eventos, shows, culturais, E assim, por isso que é uma área muito ampla, que ele pode atuar em diversas áreas. Mas o importante é ele levar essa comunicação, essa acessibilidade para as pessoas surdas. Tem a formação e tem a questão da responsabilidade, Que é você estar levando informação para a pessoa que não ouve. E qual a importância das Libras para as pessoas com a deficiência, a surdez? Ela é de suma importância para essa comunidade? Sim, muito importante a Libras para os surdos. Inclusive, a maioria dos surdos ele acaba aprendendo Libras de uma forma tardia, porque ainda não existe assim de uma forma efetiva uma cobrança da sociedade para que nas escolas tenham Libras. Em algumas cidades tem Libras na escola, mas é necessário assim um ensino para esse surdo aprender, igual a gente aprende português, o surdo aprende a Libras. Ele vai aprendendo ali os sinais, vai interagindo com a comunidade surda, e a Libras ela abre um leque para esse surdo. Ele entende o mundo de uma forma visual e a gente auditiva. Então, através da Libras, esse surdo ele se torna independente. Ele pode fazer o que quiser na sociedade, se tornar qualquer profissional, só ter acessibilidade, porque a Libras é uma língua, Então, só ter acessibilidade, esse surdo ele vai entender o que é que está acontecendo em qualquer contexto por meio dos sinais ali, por meio das mãos. E apenas só com os livros ele é capaz de se tornar assim fluente na questão dos sinais, aprender sozinho, sem a ajuda de um professor, simplesmente com a ajuda dos livros? Olha, é muito complicado esse processo formativo do surdo, porque tem surdo que ele consegue ler ali, porque ele passou por uma questão formativa muito boa, ele teve a presença do intérprete de Libras no ensino médio, ao longo da sua formação, É necessário ter a presença desse profissional para que o surdo ele consiga desenvolver.
Se na escola o surdo não tem um intérprete, como é que ele vai aprender as outras disciplinas? Então, primeiro, como é que ele aprende Libras do surdo, né? Primeiro com outro surdo que é fluente em Libras. Esse surdo que é fluente em Libras passa para o outro e assim vão passando um para o outro. Só que só isso não é necessário, só entre eles ali. É necessário ter um leque, uma questão aberta da escola, ter professores surdos, ter ouvintes surdos também, que ouvintes, né, que ensinam Libras, para esse surdo ele desenvolver na sociedade, ele aprender Libras da forma correta ali, né? Porque Libras não é gesto, tem gente que acha que é só gestos soltos, não, tem regra gramatical, é uma língua. Então, é muito extenso, no caso, o estudo das Libras, o aprendizado, ele é extenso porque envolve também números, não é isso? E esses números também são feitos através de sinais. Exatamente, assim, é uma língua, então tudo que a gente vê na língua portuguesa tem como a gente traduzir para Libras, né? Igual o inglês, tem a língua inglesa e aí tem a língua portuguesa. A gente vê que no Brasil existem vários conteúdos de diversos contextos em português que são traduzidos para o inglês. Mesma coisa acontece com a Libras. A gente pode pegar qualquer conteúdo em português e traduzir para a língua brasileira de sinais. Aí os surdos eles vão ter esse conhecimento. Mas como isso não ocorre, os surdos eles estão como na sociedade excluídos, sem saber o que está acontecendo, sem ter o conhecimento que a gente tem como ouvinte, que a gente como ouvinte é privilegiado. Em tudo que é lugar que a gente vai, todo mundo fala em português, né, no Brasil. E a Libras, como é que fica a Libras, né? Então a gente tem que lutar para que tenha a Libras, tenha a inclusão. Então é uma língua de suma importância, porque é como se fosse a língua portuguesa para nós. A Libras ela se torna de suma importância para o surdo, para que ele venha a ter contato com a sociedade, venha interagir e ter uma inclusão também. Exatamente, porque por meio da Libras vai criar uma ponte de comunicação. Esse surdo ele tem uma visão de mundo até diferente da gente ouvinte. A gente conversando com eles, a gente começa a entender como é a sua cultura, como é a sua visão de mundo. E assim, eu aprendi uma frase com um professor meu, que ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. A inclusão tinha que ser prioridade, certo? A gente vê que vários espaços ainda falta essa inclusão, mas tinha que ser prioridade, porque qualquer pessoa que não tem uma deficiência, ela pode se tornar uma pessoa deficiente. Já tem a lei, já tem os direitos, mas é necessário a gente lutar para isso, né? E como é essa relação de vocês, professores, com os alunos? Como é essa convivência, ter que estar ali ensinando a língua de Libras para aquele deficiente, para aquele surdo? É fantástico, né? Porque a gente vê a evolução do aluno. É incrível. Aí você vê um aluno que estava ali no nível básico, e você vê ele subindo, você vê ele até mudando. O aprendizado chegando a cada momento, a cada dia, a cada aula, ele vai fluindo, vai melhorando. Ele vai melhorando, vai avançando, e aí vai até mudando de opiniões sobre certas opiniões que ele tinha, que era bem engessada, que ele pensava, não, o mundo é assim. Não, ele muda. Por quê? Porque a língua faz isso, a acessibilidade faz isso, né? Ela muda o pensamento, muda a visão de mundo. O que você diria, Daniel, para aquelas pessoas que acham que Libras não é uma língua, acham que é simplesmente sinais, que não tem tanto valor assim? O que você diz para essas pessoas que têm essa linha de pensamento? Então, é necessário ter uma empatia, primeiramente. Foi assim que eu aprendi Libras, né? Eu, como ouvinte, várias pessoas chegam para mim e falam, você tem surdo em sua família? Por isso que você aprendeu? Não. Eu estava na minha sala de aula, vi que meu colega era surdo e eu busquei conhecimento para me comunicar com ele. Eu tive essa empatia, no caso, para poder incluir ele, porque eu via ele sempre lá no canto, sempre mais afastado. Então é necessário ter essa visão de empatia. Como eu falei, né, que eu aprendi com o meu professor, ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. É necessário a gente ter essa empatia, a gente buscar esse conhecimento
e entender que a Libras ela é mais que uma língua, ela é uma ponte de comunicação. Isso é uma questão de transformar vidas. Imagine uma pessoa que tem informações básicas e não sabe, e aí por meio de uma língua ela começa a ter aquelas informações dentro da sociedade, se torna um profissional, um surdo, né? E sendo surdo. Então assim, hoje existe médico surdo, advogado surdo, existe hoje. Então por meio da acessibilidade, né? Que é um direito do surdo. Então assim, a Libras ela não é só gestos, não é só soltos, balançar as mãos, ela é uma língua com gramática. Existem autores que falam sobre isso. Com todas as regras como existem dentro da língua portuguesa. Exatamente. Daniel, deixe sua mensagem aos ouvintes da Rádio Prazeres, também os internautas do blog Cidade das Palmeiras News, aquelas pessoas que ainda não conhecem, mas têm interesse em conhecer, às vezes tem um familiar com essa deficiência, com a surdez. Deixe sua mensagem para essas pessoas sobre a questão da língua de Libras, aquelas pessoas que têm interesse em aprender a língua de Libras. Então, busquem sempre pessoas profissionais, né, de referência ali para poder aprender a Libras, né? Existem várias pessoas que ensinam Libras, mas ali não é um profissional. Às vezes a pessoa aprende até de uma forma errada, depois aí vem corrigir. E é necessário também essas pessoas que têm familiares que são surdos entender que ali é um ser humano, ele pode ser independente, ele pode viajar, hoje eu conheço surdos que são assim, né? Já são efetivos, concursados, já ensinam também Libras em instituições federais. Então assim, o surdo ele tem uma vida toda pela frente aí, é necessário a gente lutar, a gente se unir. Então você que tem interesse pela Libras ou que tem algum familiar, eu deixo essa mensagem, lute por essa pessoa, porque a Libras assim, não é só intérprete que tem que aprender Libras ou só quem trabalha com Libras, não. A Libras é nossa língua, é a língua brasileira de sinais, é o Brasil todo. Eu acredito que todas as pessoas, todos os brasileiros deveriam aprender a Libras, porque isso aí ia mudar, ia transformar a vida das pessoas surdas de uma forma assim. E até uma forma das pessoas se comunicarem com pessoas com essa deficiência. Exatamente, e a comunicação ela é a base de tudo, né? Da sociedade, para até salvar uma vida, já pensou? Exatamente. Daniel, muito obrigado pela sua entrevista ao blog Cidade das Palmeiras News e à Rádio Prazeres FM. Muito obrigado, um abraço a todos pela oportunidade. Falamos então com Daniel Carmo, intérprete de Libras aqui da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, para a Rádio Prazeres FM, para o blog Cidade das Palmeiras News. Rádio Prazeres FM, você já sabe, 87,9 é a frequência máxima do sucesso, e o blog Cidade das Palmeiras News, onde os fatos viram notícias e o jornalismo é verdade.